Saudações a todos, professor Duarte. Com a aula do módulo 4, frente 4, nós vamos falar sobre técnicas de separação de mistura. Para saber se uma amostra de matéria é uma substância pura ou uma mistura, basta que a gente faça uma análise das suas propriedades específicas. Se o resultado indicar mistura de substâncias, aí vai ser necessário escolher a técnica adequada para purificação. E ao final, para saber se a substância foi realmente separada, nós devemos novamente consultar as constantes físicas, as propriedades específicas. Aqui no exemplo da imagem nós temos água e sal. A água foi separada do sal, então nós devemos encontrar as propriedades específicas como ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade, as propriedades tabeladas para cada tipo de material. Agora, na sequência, eu vou apresentar para vocês as técnicas de separação mais usadas. A separação magnética, que aproximando um ímã, o componente magnético é atraído. É uma técnica utilizada para separar sólido de sólido, largamente utilizada na indústria. Existe uma grande família de máquinas que, de forma autômata, consegue separar os materiais magnéticos dos semimagnéticos e não magnéticos. A sublimação, o material separa sólido de sólido, aquecendo-se a mistura, e um dos componentes tem que sofrer a sublimação. Nós sabemos que o iodo sofre sublimação, a naftalina sofre sublimação, então geralmente é para separar iodo de outros minerais, de areias, ou os naftalenos da areia. A filtração. A filtração é uma técnica usada para separar sólido de sólido ou sólido de gás. Nós temos filtração comum, que é a mais usada, mas dependendo da mistura, se for uma filtração muito demorada, nós podemos aplicar a filtração a vácuo. A filtração é a técnica. A filtração a vácuo é uma instrumentação. A filtração a vácuo ela serve apenas para acelerar a filtração. Decantação. A decantação é uma técnica de separação por densidade. O mais denso afunda e o menos denso boia, fica sobrenadante. Nós aplicamos essa técnica para separar sólido de líquido e líquido de líquido. Claro, sempre para misturas heterogêneas, como todas as técnicas que eu estou apresentando hoje para vocês. Aqui tem uma gravura daquele experimento clássico que geralmente a gente faz na infância, que misturar a água e uma certa quantidade de terra e deixar ele em repouso, e aí depois nós observamos que o barro vai se depositando no fundo. Então, a decantação é uma técnica que se apoia na densidade. E nós temos duas instrumentações, a centrifugação e o funil de separação, também chamado de funil de Bromo. A centrifugação, ela acelera a decantação. E o funil de separação é uma vidraria, é um equipamento de precisão capaz de separar líquidos immiscíveis. Nós temos aqui uma válvula reguladora e nós conseguimos deixar com que o líquido mais denso passe com a velocidade que nós acharmos mais adequado. Então aqui a válvula está aberta, o líquido vai descendo. Quando o líquido estiver quase passando, aqui na imagem não dá para ver, mas pessoalmente nós conseguimos ver aqui um risco, uma marcação. Você gira essa válvula até controlar a saída dele gota a gota e conseguir separar com precisão um líquido do outro. Dissolução fracionada. Essa técnica ela serve para separar sólido de sólido através de um líquido. O líquido vai dissolver um ou mais dos componentes sólidos
que estão na mistura. Esse exemplo mostra areia e sal, e depois nós adicionamos água. A areia não é solúvel, mas o sal sim. Então vejam, a areia continuou na fase sólida e o sal foi dissolvido. Então nós fizemos aqui uma dissolução fracionada. É claro que para fazer a separação total, ela acaba usando outras técnicas. São técnicas combinadas de separação. Depois de fazer uma dissolução fracionada, nós vamos precisar fazer uma filtração para retenção da areia e depois uma evaporação para recuperar o sólido. Cristalização fracionada. É quase o contrário da dissolução fracionada. Vejam, no exemplo, nós temos 2 sais dissolvidos em água. A solubilidade é uma propriedade específica. Então, nós aquecemos a mistura, nós aquecemos a solução, o solvente começa a evaporar, então nós vamos ter a saída de água e o sal menos solúvel vai sofrer a cristalização, ou seja, ele volta da fase dissolvida para a fase sólida. Ele passa do aquoso para o sólido. Fusão fracionada é uma técnica aplicada para separar sólido de sólido por aquecimento. A mistura de sólidos é submetida a um aquecimento e aquele sólido que apresentar o menor ponto de fusão vai passar para a fase líquida e com uma técnica combinada, com, por exemplo, uma peneiração ou filtração grosseira, pode ser separado. Levigação. Uma técnica usada para separar sólido de sólido. Esses sólidos apresentam diferença de densidade e nós usamos a água como transporte. Existe todo um maquinário, uma instrumentação para transformar a execução da levigação num processo autômato, mecânico. Flotação. A flotação é um processo muito importante para a mineração. A indústria ela dispõe de diversos flotadores de alta capacidade. A flotação ela separa sólido de sólido através de um líquido de densidade intermediária. Vejam no exemplo, usou serragem, areia e água. Na verdade, nós tínhamos uma mistura de areia e serragem. Quando a areia e a serragem foram lançadas na água, o sólido mais denso afunda, o menos denso boia, por isso a importância de um líquido de densidade intermediária. Eu montei uma tabela para vocês indicando o estado físico das substâncias e o método utilizado. Então, a separação magnética ela serve para separar sólido de sólido. Um dos sólidos deve ser magnético. A sublimação separa sólido de sólido. Aqui do lado eu marquei as substâncias que podem sofrer sublimação. Eu coloquei o gelo seco porque é um exemplo de substância que tem essa propriedade de sublimar, no entanto que participam mesmo de técnicas de separação que nós encontramos nos exercícios: iodo, naftalina. Naftalina pode ser chamada de naftaleno. Filtração separa sólido de líquido ou sólido de gás. No caso de um filtro de ar, de um automóvel, por exemplo, é a separação de sólido e gás. Nós temos a simples e a vácuo. Lembrando que filtração a vácuo é só um acelerar da filtração. A decantação, que é uma separação por densidade, funciona muito bem para separar sólido de líquido ou líquido de líquido. E nós temos as instrumentações. O funil de separação, exclusivamente líquido-líquido, e a centrifugação, para acelerar a decantação. Centrifugação é aquele processo aplicado para separar o plasma do sangue, para separar
a manteiga do leite, na produção de manteiga, nós temos a centrifugação. Dissolução fracionada separa sólido de sólido. Um dos sólidos deve ser solúvel. A levigação, sólido de sólido por corrente de água. A água vai arrastar os sólidos mais leves. Flotação, sólido de sólido por um líquido de densidade intermediária. O sólido mais denso afunda, o menos denso boia e o líquido vai ficar na fase intermediária. Cristalização fracionada, sólido de sólido por evaporação do solvente. Lembrando que o menos solúvel cristaliza primeiro. Fusão fracionada separa sólido de sólido por fusão. Aquele que apresentar o menor ponto de fusão vai ser o primeiro a passar pela fase líquida e, com uma técnica combinada, vai ser retirado do sistema. Espero ter contribuído com vocês e até a nossa live. Valeu, galera!